Na semana 11, foi um material postado sobre encontro e ultrapassagem de corpos que estavam em movimento retilíneo uniforme. Alguém tem alguma dúvida sobre esse material da semana 11? Não, professora, no meu caso, não. Não? Tá. Então, antes da gente continuar, o que é um corpo que está em movimento retilíneo uniforme? Eu vou fazer aqui um mapa conceitual, tá? Para resumir esses conceitos que a gente estava vendo. Movimento retilíneo uniforme. O que é um corpo que está em MRUV? Eu vou desenhar a trajetória, uma trajetória retilínea aqui, orientar ela, né, para a direita. Eu vou desenhar um corpo que esteja em movimento como um ponto material e também vou indicar esse movimento dele orientado no mesmo sentido da trajetória. O que é um corpo que está em movimento retilíneo uniforme? Retilíneo está relacionado à trajetória. O movimento uniforme é quando esse corpo ele percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. O que significa isso? Ele está percorrendo distâncias iguais no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, ele percorreu 10 metros em 1 segundo, na primeira parte do movimento, depois ele percorre mais 10 metros em mais 1 segundo, e assim por diante. Isso daqui é a característica de um corpo que está em movimento retilíneo uniforme. Se ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, significa que esse corpo tem velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, a gente consegue escrever uma equação, e a gente já viu isso nos materiais, para prever as posições desse corpo ao longo do seu movimento. Se ele tem velocidade constante, aquela equação que a gente estudou sobre cinemática de velocidade média, a gente também pode utilizar aqui, considerando que essa velocidade não vai se alterar durante todo o percurso. E eu posso prever as posições do corpo pela função horária da posição, que é a característica do movimento uniforme. Qual que é essa função? S igual a S0 mais V vezes T. S na equação é a posição final, S0 é a posição inicial, a posição de partida do objeto, V é a velocidade e T é o instante de tempo. Essa equação aqui, ela nos dá uma previsão, entre aspas, vamos dizer assim, das posições que esse corpo vai ocupar durante o seu movimento, se ele tiver velocidade constante, ou seja, velocidade sempre igual durante o movimento. Dessa equação aqui, a gente pode observar que ela é uma função de primeiro grau, porque o tempo, que é a variável independente na equação, ela nos dá a posição instantânea desse corpo. E esse tempo aqui está elevado a 1. Então, se a gente usar os conceitos lá da matemática para estudar a parte gráfica desse movimento, eu posso dizer que eu vou ter um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, o eixo vertical ele vai ser orientado e vai nos proporcionar os valores de posição. O eixo horizontal vai nos dar os valores de tempo. E se eu tenho um movimento do tipo progressivo, onde o movimento, a orientação do movimento do objeto coincide com a orientação da trajetória, a gente vai ter uma linha reta crescente. Quanto maior essa velocidade, mais inclinada essa linha reta é. Isso daqui é para o movimento do tipo progressivo. Se eu tenho um movimento retrógrado, que é orientação da trajetória, como é que é? Ao contrário, não, desculpa. Orientação da trajetória que não coincide com a orientação do movimento do corpo, por exemplo, né? Eu tenho um objeto que está em movimento aqui e ele está indo no sentido contrário da orientação da trajetória. Aí, a gente vai ter um movimento retrógrado. E esse gráfico aqui vai ficar com uma outra carinha.
posição no eixo vertical e tempo no eixo horizontal, e eu vou ter uma linha reta decrescente, tá? Uma das aplicações desses conceitos de movimento retilíneo uniforme é essa parte de encontro e ultrapassagem de objetos. Para quem não estudou ainda, dá uma olhadinha no material que está aqui digitado e assiste a videoaula que a professora explica bem essa parte do assunto. Bom, vamos lá. Semana 12. A semana 12 foi uma recuperação paralela. Aí eu dei a orientação para vocês que se vocês não têm necessidade de fazer a recuperação paralela, se tem nota acima de 6 ou igual a 6, não tem necessidade, vocês só poderiam marcar ela como concluída. Aqueles que têm nota abaixo de 6, na atividade da semana 5, teriam que fazer essa recuperação e ser entregue. Até então, 3 alunos me entregaram que tinham que fazer, tá? Semana 13 foi definido os conceitos iniciais de movimento uniformemente variado e o conceito de aceleração. Na semana 14 foi dado continuidade a esse conteúdo, então, movimento retilíneo uniformemente variado, as equações de posição e velocidade características desse movimento e as interpretações gráficas do movimento. E na semana 15 é a equação de Torricelli para o MRUV. Da semana 13, 14 e 15, vocês têm alguma dúvida primeiro ano? Oi? Não, professora. Só queria um reforcinho naquela parte aquela última equação ali, que deu uma A equação de confundida. Torricelli. É isso aí. Tá, eu vou então fazer um mapa conceitual, que nem eu fiz para o MRU, eu vou fazer um mapa conceitual para o MRUV, e daí a gente conversa um pouquinho mais sobre a equação de Torricelli para tirar a dúvida do Cristiano, tá? Então vamos lá. Para o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. De novo, vou escrever aqui uma trajetória, representar um corpo como um ponto material em movimento, vou orientar esse movimento no mesmo sentido da trajetória. Então, ele está se deslocando com uma determinada velocidade para a direita. O que diferencia o MRU do MRUV? Aqui, quando a gente está falando em movimento retilíneo uniformemente variado, tem alguma grandeza ou alguma componente desse movimento que ela está mudando. Aí, para a gente chegar nesse conceito de que componente do movimento que está mudando, vamos pensar assim. Esse corpo está em movimento uniformemente variado. No primeiro instante de tempo, ele percorreu aí 10 metros. No segundo instante de tempo, ele percorreu aí 15 metros. No terceiro instante de tempo, ele percorreu 20 metros. Então, isso daqui em 1 segundo, em 2 segundos, em 3 segundos. Olha só, o que está acontecendo? As distâncias estão sendo iguais agora? Não. Se a distância que ele está percorrendo em cada intervalo de tempo não está sendo mais igual, o que está mudando, será, né? O que faz com que a gente consiga percorrer maiores distâncias com o passar do tempo? A gente já pensa em velocidade. Poxa, tem alguma coisa acontecendo com a velocidade. O que está acontecendo com a velocidade? Ela está se alterando. Se eu tenho alteração de velocidade, a gente vai ter aceleração. A aceleração ela é definida como a grandeza física que muda a velocidade. Eu posso acrescentar velocidade no meu corpo, ou seja, aumentar a velocidade com o passar do tempo, ou retirar velocidade do meu corpo, diminuir a velocidade com o passar do tempo. A aceleração, matematicamente, ela é definida como a variação da velocidade no tempo. A unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado.
Eu altero a minha velocidade a cada segundo do meu movimento. A gente classifica o corpo quando ele tem aumento de velocidade como um corpo que está num movimento acelerado. E um corpo que tem decréscimo ou diminuição de velocidade como um corpo que está num movimento retardado. Na hora que eu falo isso, todo mundo ri. Mas paciência, tá? Se eu tenho alteração de velocidade, a minha velocidade já não é mais constante como era lá no MRU. Então, eu preciso escrever uma nova equação para prever essas velocidades ao longo do tempo do movimento do meu objeto. Então, a gente tem a função horária da velocidade, que é escrita como V é igual a V0 mais A vezes T. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, primeiro ano, que eu esqueci até de falar na outra equação lá? O sinal da aceleração. Porque o sinal da aceleração vai dizer se o meu movimento é acelerado quando eu tenho uma velocidade, quando eu tenho uma aceleração positiva, né? Então, se eu tenho aumento de velocidade, a aceleração é positiva. Se eu tenho decréscimo, eu diminuo a minha velocidade, significa que a minha aceleração na equação aqui vai aparecer negativa, tá? Nessa equação, vamos lá. O que significam essas letrinhas? V é a velocidade instantânea nesse instante de tempo, então essa variável V depende do instante de tempo que a gente está olhando o movimento. V0 é a velocidade inicial, velocidade de partida. A é a aceleração, e essa aceleração ela é constante nesse movimento retilíneo uniformemente variado. Ela não vai se alterar. Para quem for estudar alguma coisa na área de engenharia, no ensino superior, ou na área de matemática, na área de exatas, vai ver lá, quando estudar em Física 1, que existem alguns movimentos que têm a alteração dessa aceleração aqui. Aí vocês vão estudar um outro campo da física que aqui no ensino médio a gente não fala. Mas lá vocês vão ouvir. Além disso, se eu tenho mudança de velocidade, eu também tenho como prever as posições desse objeto a partir dessas mudanças de velocidade. Então, a gente escreve a equação para a posição do objeto, que é conhecida como função horária da posição ou função da posição. Ela tem a seguinte carinha: posição S é igual à posição inicial S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividida por 2, e faltou espaço, vezes o tempo ao quadrado, tá? Mas, professora, tem a equação de Torricelli também, né? Sim, tem a equação de Torricelli. O que a equação de Torricelli nos traz? A equação de Torricelli é uma combinação entre as equações da posição e da velocidade, ou seja, a gente faz alguns procedimentos matemáticos aí para obter a equação de Torricelli. E qual que é a vantagem dela em relação às outras duas equações, né? É que ela não tem dependência do tempo. Então, V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa equação, se vocês forem olhar, ela não tem a dependência do tempo como tem a equação da posição e a equação da velocidade. Eu não tenho tempo aqui relacionado nessa mesma equação. Qual que é a vantagem dela em relação às outras duas? É essa falta de dependência do tempo. Então, eu posso analisar o movimento do objeto sem necessariamente estar preocupada com o tempo, com os instantes de tempo que a gente pode olhar aí. Além disso, nas aulas eu passei a parte de interpretação gráfica desses movimentos também, desse movimento, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos lá. MRU
gráficos, né? Que a gente vai falar aqui do gráfico da velocidade e do tempo. Gente, do tempo não, desculpa, da posição. Nossa, a minha letra nesse quadro digital fica muito feia. Jesus. Os gráficos, então. Lá na matemática, quando a gente fala em gráficos, a gente escreve o plano cartesiano como eixo X, horizontal e eixo Y. Aqui na física, a gente dá uma interpretação para isso tudo. Então, no eixo horizontal, eu vou ter a variável tempo, e no eixo vertical, eu tenho a variável velocidade para o gráfico da velocidade. Aqui eu vou escrever dois planos cartesianos, porque a gente vai ter dois gráficos. Quando o meu movimento for acelerado e quando o meu movimento for retardado. Para a posição, a mesma coisa. Quando o movimento for acelerado e quando o meu movimento for retardado. Eu acho que deve ter um monte de gente rindo aí, né, quando eu falo retardado. Tão triste isso. Vamos lá. Quando o movimento é acelerado, ou seja, quando eu estou aumentando a velocidade, minha aceleração é positiva, eu tenho uma reta, porque a função da velocidade é uma equação de primeiro grau, o tempo está elevado a 1, então eu tenho uma reta crescente. Para a posição, olha só, a equação da posição é uma equação de segundo grau. A gente já espera que seja uma parábola. Se eu tenho uma aceleração positiva, que é o coeficiente que acompanha o termo ao quadrado, se esse coeficiente é positivo, significa que a gente vai ter uma parábola com concavidade para cima. A gente vai ter algo similar a isso daqui no nosso gráfico. Similar não significa que é igual, tá? Se eu tenho um movimento retardado, eu tenho uma aceleração negativa. Então, o coeficiente aqui da velocidade vai ser negativo. Como essa equação é uma equação de primeiro grau, eu vou ter uma reta decrescente, mais ou menos assim. E se a minha aceleração é negativa, o coeficiente que acompanha o termo ao quadrado da equação de segundo grau vai ser negativo, e a gente vai ter, voltei, para ir, vai ter uma parábola com concavidade para baixo. Antes de eu tirar a dúvida do Cristiano sobre a equação de Torricelli, eu tenho uma pergunta. Essa parte gráfica era para vocês terem estudado no 9º ano. Vocês chegaram a ver essa parte gráfica lá na matemática no 9º ano ou não, primeiro ano? Não, Sora. Não? Eu também não. Eu também não. Calma, gente, calma. Respira. Eu também não. Calma, respira. Vocês estão tendo aula com quem? Com o professor Anderson ou com a professora Pamela de matemática? Anderson, beleza, vou conversar com ele, para ele passar um pouquinho para vocês essa parte de construção gráfica, porque isso não... Aqui na física a gente não faz as construções gráficas, tá? A gente normalmente interpreta elas, vê o que o gráfico está mostrando para a gente. Eu sei que eu coloquei na listinha de exercício algumas questões de construção gráfica, porque eu queria ver o que vocês sabiam. Eu vi que tinha alguns probleminhas, então eu quero alinhar isso e eu vou pedir para o professor Anderson dar uma recapitulada com vocês daí, tá? Calma que o processo é lento, porque ele vai ter que finalizar um conteúdo que ele já está passando para vocês para depois retomar isso, mas a gente alinha tudo até o final do ano.